Quando eu digo aqui no canal ou aponto os problemas de se morar fora do Brasil, ou quando eu falo, por exemplo, da romantização de morar no exterior, eu não estou dizendo que no Brasil é melhor. É muito difícil tem sido difícil ultimamente, as pessoas identificarem essas nuances do discurso. Quando a gente critica a imigração ou estar fora do Brasil, os problemas, ou a gente aponta os problemas de morar fora do Brasil, isso não quer dizer que ou que eu acredite que estar no Brasil é melhor. Eu, por sorte, na verdade, né, não tinha essa condição, mas essa condição ela foi sendo conquistada ao longo de muitos anos. Agora eu posso escolher se eu quero morar no Brasil, ou se eu quero morar na Europa, ou se eu quero morar aqui na Nova Zelândia, onde eu moro. Então eu tenho essa opção profissional, tenho essa opção. Mas nem sempre foi assim. Mesmo morando na Nova Zelândia, tendo escolhido morar na Nova Zelândia, ser a minha preferência por morar aqui na Nova Zelândia, há problemas aqui na Nova Zelândia, como eu tive problemas na Dinamarca, como eu tive problemas em outros lugares que eu morei. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco mais dessa romantização. Quando nós mudamos a estrutura do canal, quando o canal deixou de passar vídeos diários e passou a mostrar vídeos 2 ou 3 vezes por semana, a comunicação entre a gente e vocês, ou entre mim e vocês, mudou um pouco. Porque antes os comentários dos vídeos eram a maior fonte de comunicação, e agora há duas. A primeira são os e-mails. A gente tem recebido muito e-mail. E os e-mails, eles são importantes porque os e-mails permitem, assim, permitem a pessoa que está escrevendo ser anônimo. Então ele manda uma coisa para mim e pede conselho, ou conselho sobre morar fora, obviamente, ou explica a situação, mas há mais privacidade nessa relação. E a gente tem recebido, eu tenho recebido muitos e-mails. Esses e-mails, como eu disse, eles mudaram muito a dinâmica do canal. O e-mail do canal, se você quiser mandar, é canaldeforapadentro@gmail.com. Mas de toda maneira, essa comunicação mais intimista, ela tem gerado uma coisa muito desgastante, que é isso que eu estou falando agora. Primeiro, uma das razões para a existência desse canal é desmistificar a romantização de morar fora do Brasil. É muito ruim, é muito chato nós observarmos com frequência a vida da rede social levando as pessoas por um caminho errado. Morar fora do Brasil é difícil. Há referências pessoais, a minha experiência pessoal, mas mais do que isso, há posições mais científicas, mais acadêmicas com relação ao problema de morar fora do Brasil. Um dos autores que me influenciou muito é o Zygmunt Bauman, que ele escreveu Liquid Times. Ele fala desse tempo, dessa denominação de tempos líquidos, né? As situações, as organizações sociais são muito fluidas. Ele fala uma coisa muito interessante sobre a diferença do turista global e do imigrante forçado ou imigrante por necessidade. A maioria dos imigrantes brasileiros não é forçado a emigrar. Se nós compararmos com o contexto, por exemplo, africano, ou países do Oriente Médio, ou mesmo a Ucrânia, né, na situação de guerra, nós não temos a mesma situação. Mas no Brasil há sim uma série de dificuldades que, se você quiser manter, ou se você quiser seguir certa carreira profissional, você vai ter que emigrar, ou a sua chance de sucesso é muito reduzida. Zygmunt Bauman não trata como isso, mas ele fala sobre esse deslocamento de necessidade e a necessidade de transformar tudo em luta. Quando você vai nessa situação, tudo é uma luta. Você tem que lutar para ser respeitado, você tem que lutar pela sua permanência no país. Muitos países, mesmo que você esteja legal, vão forçar e vão empurrá-lo a sair do Brasil, e aí você cai numa outra discussão, que é a discussão de não se sentir invisível, né? A psicóloga Vitória S. tem uma série de publicações a respeito disso, do imigrante ser invisível, mas não tem uma situação mais interessante do sociólogo, esqueci o primeiro nome dele,
não vou me lembrar o primeiro nome dele, mas eu coloco aqui na descrição, Sayad, que ele fala o seguinte, ele fez um estudo muito profundo dos imigrantes franceses, e ele criou esse termo dupla ausência. A dupla ausência de você não se sentir em casa na França, mesmo que você domine o idioma inteiramente. Nós sabemos, a França tem uma série de colônias, ou teve uma série de colônias, né, que falam inglês, falam francês, então tem muitos imigrantes franceses não têm a dificuldade da língua. Então a dupla ausência é você não se sente em casa e quando você volta para o país, você também não se sente no país, não se sente familiarizado no país. Mas eu estou insistindo nesse tema, voltando a falar sobre esse tema aqui no canal, e nós já falamos em outros vídeos especificamente sobre alguns pontos, por duas razões. Primeiro, para reforçar a ideia de que morar fora do Brasil é difícil. Segundo, para falarmos dessa relação dos e-mails que eu tenho recebido agora, muitos e-mails, na verdade, que eu tenho recebido, apesar da audiência do canal ter diminuído, a frequência dos vídeos ter diminuindo, a quantidade de e-mails é absurda para um canal desse tamanho, e as pessoas se manifestando de maneira muito direta e convicta, e até ofensiva algumas vezes, né? Quando nós criticamos a vida fora do Brasil, ou quando nós apontamos os problemas, a reação natural de uma série de pessoas que têm se comunicado com a gente, comigo aqui no canal é: então volta, você tá aí porque quer. É uma incapacidade, eu não sei exatamente se é um fenômeno brasileiro, se é um fenômeno, se é a minha dificuldade de me expressar, se eu tenho dificuldade de me comunicar com as pessoas, se o nível é muito baixo das pessoas que estão mandando esses e-mails, mas quando eu falo uma crítica e falo das dificuldades de morar fora do Brasil, eu ainda com essas dificuldades, eu acredito que morar fora do Brasil é uma experiência muito boa, engrandecedora, e eu não tenho pretensão de voltar para o Brasil, nenhuma. Eu, antes de voltar para o Brasil, eu teria outras opções e eu apostaria nessas outras opções. E quando eu digo que, por exemplo, quando eu critico o Brasil, eu também não estou dizendo que morar no Brasil é a pior coisa do mundo e que ninguém deveria morar no Brasil, todos devem sair, também não é isso. Né? Para algumas pessoas, morar no Brasil é bom, é suficiente. De toda maneira, estar aqui fora do Brasil me permite criticar aonde eu estou e criticar o Brasil. Me dá uma distância emocional muito importante do Brasil também. Quando a gente volta na questão aqui da romantização, por que as pessoas não devem romantizar morar fora do Brasil? É óbvio que eu também estou excluindo dessa discussão as pessoas que não têm problemas financeiros, que conseguem resolver uma série de problemas de morar fora do Brasil porque tem dinheiro para fazê-lo. A grande, vasta, absoluta maioria das pessoas não tem essa condição e elas vão enfrentar uma luta. Vale a pena? É uma coisa pessoal. Algumas pessoas vão dizer que vale a pena, outras pessoas vão dizer que não vale a pena morar fora do Brasil, que vale a pena ficar no Brasil. Uma questão de opinião e de gosto. Ir morar fora do Brasil nos apresenta uma camada muito difícil, que é a camada do preconceito. A gente já falou sobre isso, né? Os vários níveis de preconceito, a estigmatização constante, o problema do idioma, se você... Eu, por exemplo, né, vamos citar o meu caso, né? Eu já vim para Nova Zelândia fluente em inglês, já estou aqui há 16 anos, não tenho problema nenhum para me comunicar, acho que a minha cabeça já funciona mais em inglês do que em português, mas eu ainda, em algumas situações, eu tenho dificuldade. Às vezes, escrevendo um texto, um e-mail, eu cometo alguns erros que eu não cometeria escrevendo em português. E já tive que lidar com preconceito porque cometi pequenos erros de inglês. Ou seja, é sempre esse problema. E há várias camadas nisso, né? Essa aceitação ou não aceitação. Aqui na Nova Zelândia é uma coisa menos complicada. 30% da população não nasceu na Nova Zelândia, ou seja, já é uma percepção diferente. E um exemplo que eu sempre comento aqui no canal é o exemplo das notícias, né? Quando você está no Brasil e você lê uma notícia, né? Você vê alguma coisa assim, né? Não, porque
o fulano, né, angolano naturalizado brasileiro. É muito engraçado isso, né? E você lê isso, né, e você fala: "Pô, o cara é", né, é assim que a notícia é dada no Brasil. Aqui na Nova Zelândia não é assim. Aqui na Nova Zelândia a gente não tem essa percepção. Aqui na Nova Zelândia eles falariam um neozelandês, ele não falaria um neozelandês, eh, um neozelandês que como é que diria? Um angolano naturalizado neozelandês. Não aconteceria isso. Então, enfim, esses são estigmas do Brasil também. Ah, outra coisa, quando eu digo que, por exemplo, eu sofri algum tipo de preconceito, ou eu vi alguma pessoa sofrendo algum tipo de preconceito por ser estrangeiro, eu não estou negando que haja preconceito no Brasil. É claro que há preconceito no Brasil. Eu criticar o país onde estou, o preconceito que eu sofri, não exclui. Aí o comentário é o seguinte: ah, não, pô. Mas no Brasil, você fala o que os negros sempre sentiram no Brasil. Mas eu não estou negando isso, eu nunca neguei isso, muito pelo contrário. Ah, agora você sabe como é que é, como se eu nunca tivesse sido um crítico a isso. Então é uma coisa completamente. Quando eu faço vídeo sobre a Dinamarca, eu não estou excluindo a crítica ao Brasil, não tem nada a ver. Aquele vídeo é a crítica à Dinamarca, não a crítica ao Brasil. Há vários. E aí, quando eu faço um vídeo criticando o Brasil, aí tem uma série de pessoas que falam: vai morar, tá muito bem aí fora. Uma necessidade, aquilo, né, que a gente fala, as microviolências, né, a necessidade da microagressão, né. Enfim, esse vídeo aqui é para reforçar e marcar um ponto importante, o ponto, da não romantização, tá. Os Algumas das citações que eu fiz aqui, eu já tinha feito em outros vídeos, eu vou colocar novamente na descrição desse vídeo, os artigos que eu li novamente, hoje de manhã inclusive tive tempo de ler, li os artigos com muita calma, e vale a pena, eu vou recomendar esses artigos para vocês vão entender o meu ponto de vista, né. O Uma das citações aqui não é um artigo, né, é o autor, o Zygmunt Bauman, no livro, né, Liquid Times, não é exatamente esse livro que fala da imigração, esse é o livro mais marcante para mim, mas não é esse livro, eh, chama Globalização, as consequências humanas. Eu acho que é esse o título do Brasil, eu fiz uma pesquisa rápida. Também é um livro essencial para entender, na visão de um pesquisador, de um acadêmico muito mais recente, né, essas consequências desse processo migratório. Para a gente fechar esse vídeo, duas coisas. Morar fora do Brasil é difícil, há problemas. Os problemas que estão aqui, para algumas pessoas, ainda vão valer a pena, vale a pena passar por isso e morar fora do Brasil, para outras não. Ou seja, não há uma regra definitiva para isso. Eu, para mim, acho que vale a pena. Se você pode, você tem que passar por essa experiência, você não pode tomar a decisão antes. Já falei aqui no canal, os brasileiros muitas vezes eles são apegados a uma questão conceitual, preconceituosa da questão do subemprego, que é muito menos forte, muito menos prevalente fora do Brasil. Então, as pessoas se submetem ao que é chamado subemprego no Brasil, mas têm uma qualidade de vida maior. Tudo isso é pessoal. Então, algumas pessoas topam, acham que vale a pena, outras não. Mas o ponto desse vídeo é reforçar mais uma vez, agora de uma maneira mais opinativa, menos acadêmica, mas opinativa, apesar de que minhas opiniões geralmente são baseadas na questão opinativa, acadêmica, ou seja, eu construo minha opinião através de fatos ou de pesquisa acadêmica. Ainda assim, hoje foi uma coisa muito mais, light, apesar de eu ter lido mais do que acho que qualquer outro vídeo que eu fiz aqui no canal, eu li menos, do que o vídeo de hoje. Reli todos os artigos novamente. Bom, outra coisa, outra mensagem aqui, além da quebra e insistir na romantização, eu vou pedir ou sugerir que vocês façam uma coisa. Se vocês quiserem algum ponto específico para ser comentado aqui no canal, você tem duas opções. Você pode mandar um e-mail, e aí eu vou fazer o possível para tentar responder. Só para a gente dar uma ideia para vocês, do último vídeo que foi lançado na quinta-feira da semana passada até hoje, nós recebemos 102 e-mails. 102 e-mails.
E esses e-mails são de pessoas que assistiram o vídeo, e o vídeo teve uma audiência muito pequena, ou seja, praticamente 1 em 5 pessoas mandou um e-mail pra gente. Tô exagerando, porque na verdade não foi só de um vídeo, né, as pessoas mandaram, foi no transcorrer aí de 4, 5 dias, foram de outros vídeos do canal também. Agora, se você quiser ter certeza que eu vou comentar, aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, tem 2 links, os links para você ser um patrocinador aqui do canal. Você pode entrar nesse link, patrocinar o canal e sugerir um tópico para a gente comentar, e aí esse tópico vai ser tratado aqui no canal. Então, se você quiser que eu comente algum tópico específico, basta você clicar ali e aí você está garantido, ainda no prazo aí de 1 semana, a gente garante que a gente comenta esse tópico para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aqui no De Fora para Dentro.